Oi, eu sou o Felipe e esse foi um caso que marcou com sangue a história do México. Uma mulher que entraria para a história como uma das figuras mais estranhas da América Central. É uma mulher que cativou muitos até que tudo começou a sair de controle. Louca, golpista ou apenas uma deusa? Essa é a história perturbadora de Magdalena Solís. Há uma cidade no México chamada San Luis Potosí. Foi lá que, em 1962 ou 63, já que as fontes não dão certeza da data, dois irmãos decidiram que precisavam dar um jeito na sua vida. Eles precisavam encontrar uma forma de fazer dinheiro, de preferência que fosse muito e de preferência que fosse rápido. O plano era levar um espetáculo sobrenatural para o povoado de Yerba Buena. Essa pequena aldeia tinha uma população restrita de umas 50 pessoas, em sua maioria trabalhadores rurais analfabetos. Apelando para a fé incauta daquele povo simplório, eles se apresentaram como profeta e alto sacerdote, enviados pessoalmente pelos deuses incas exilados. O motivo da visita era que os tais deuses ansiavam por adoração e tributos. Em troca do culto, eles seriam capazes de fornecer inúmeros tesouros e bênçãos. As montanhas que cercavam o lugar guardariam segredos místicos que só poderiam ser encontrados com a orientação dos deuses. Havia também uma contrapartida da proposta. Você até poderia não aceitar, mas era dado o aviso de que os deuses voltariam. Em breve, eles estariam ali para reclamar o que lhes tinha sido tirado e reinariam sobre a terra. Aqueles que não fizessem parte do povo escolhido seriam punidos eternamente. Eu não precisaria me estender muito aqui para te convencer de que esses dois homens estavam mentindo. Mas tem algumas coisas sobre essa historinha que eles contaram que tornam a coisa até mesmo cômica. A mais gritante é que os Incas foram um povo que habitava o Peru na era pré-colombiana. Quem habitava o México eram os astecas, os toltecas e os maias. Por falta de conhecimento, provavelmente eles conseguiram convencer os pobres moradores da aldeia de que todo aquele teatro era verdade. Em pouco tempo, eles conseguiram montar um largo culto no lugar. Não era apenas dinheiro rápido e fácil que os sacerdotes arrancaram dali. Com o povo sob o seu controle religioso, a manipulação comum que você encontra em todas as seitas começou a aparecer. Homens e mulheres eram obrigados a prestarem favores sexuais aos dois homens. Orgias eram organizadas onde os membros eram obrigados a participar após ingerir drogas, em geral maconha e cocaína. O sexo era imposto como ritual de purificação, a única forma de se manter acessível aos deuses. Quando alguém questionava o caos que a aldeia tinha se tornado, eles forçavam o reclamante a ingerir quantias enormes de droga até que se acalmasse e esquecesse tudo aquilo. O mantra de obedecer e servir começava a ser tatuado na mente daquela população. As tais cavernas onde os tesouros seriam encontrados começaram a serem explorados. O povo se revezava para limpar o lugar e então se deu início à criação de templos para servir os deuses incas. E quanto mais o culto crescia, mais frustradas as pessoas ficavam. Elas queriam acreditar, mas a fortuna prometida nunca chegava, nem mesmo um pronunciamento dos deuses para que provassem aos seus seguidores serem entidades reais. Quando aquela boa vida começou a ser ameaçada, eles escolheram um bode expiatório. Uma adolescente da cidade foi escolhida e eleita como sacerdotisa. Ela foi obrigada a dançar nua na frente de todos e assim os ânimos foram acalmados. A droga e o sexo eram os cabrestos que amansavam os tremores daquele povo. Tudo isso aconteceu em cerca de 2 meses. Já no terceiro mês, nem mesmo a ânsia hedonista conseguia frear a frustração. Entregar seus corpos ao prazer máximo não era o bastante. Os sacerdotes precisavam dar uma explicação. Onde estavam os deuses? Onde estavam as bênçãos? Estariam estes homens santos mentindo para o povo? Claro que não. A culpa da demora era da sacerdotisa impura. Por isso, os dois deveriam partir em peregrinação. Em sua busca sob o sol escaldante, eles encontrariam uma divindade daquela terra que havia morrido há anos. Quando essa deusa retornasse, todas as benesses finalmente chegariam junto. A essa altura,
Eu acredito que o seu palpite para a resolução dessa história é o de que os homens foram embora com o dinheiro da população, deixando um monte de homens e mulheres se perguntando como foram capazes de cair num golpe tão óbvio. Então, eles vão para outro vilarejo de pessoas sem estudo e inocentes o suficiente para continuar a extorsão. Mas os dois irmãos optaram por dar prosseguimento ao espetáculo terrível. Partindo de Yerba Buena, eles chegaram na cidade de Monterrey, capital de Nuevo León. Lá, eles visitaram todos os prostíbulos que encontraram. Os relatos são de que eles chegaram a entrevistar cerca de 14 prostitutas. Uma dessas era uma adolescente com um passado sombrio que havia escarificado a tristeza em seu olhar. Criada entre os mais pobres da cidade, Magdalena Solís havia sido prostituída à força desde que podia se lembrar. Aos 16 anos, a menina carregava a experiência de vida que nenhuma adolescente deveria. Depois de receber os serviços da menina e pagar o seu cafetão, o próprio irmão, eles fizeram uma proposta a ela: largar toda aquela vida terrível de sofrimento que lhe tinha sido imposta e se tornar uma deusa. E foi nesse momento que o palco para uma tragédia começava a ser montado. Muitos autores que estudaram o caso concordam que Magdalena era uma menina muito imaginativa. Para escapar da realidade de fome, violência e prostituição, ela se permitia viajar para mundos mágicos dentro da própria cabeça em seus raros momentos de liberdade. Se ela precisasse se passar por uma entidade enviada pelos deuses, ela o faria sem nenhum problema. Talvez já o tenha feito em sua mente por algumas vezes. Ao retornar, os irmãos promoveram uma tempestade de areia em um dos templos construídos dentro das cavernas. Do meio daquela confusão, emergiu uma criança imaculada, a representação máxima do poder divino transmutado em carne. O povo aceitou com facilidade que aquela menina que mal tinha saído do período de puberdade era a reencarnação de Coatlicue, a deusa asteca da vida e da morte, mãe de todos os deuses da lua e das estrelas. Bom, ao menos dessa vez eles tinham acessado o panteão correto. O contato prematuro com o sexo deixou suas marcas no corpo e na mente de Magdalena. Ao se deparar com um culto que tinha os corpos nus como parte do ritual, ela se apropriou definitivamente da coisa. Exigia que as oferendas fossem feitas com todo tipo de depravação na sua frente e, por vezes, com a sua participação. Homens, mulheres, crianças, todos participavam das orgias para agradar os deuses exilados. Seu irmão, Eleazar, que tinha viajado com eles para o povoado, ficava contente em continuar a cafetinar a irmã. Recebia dinheiro e recebia drogas. Não tinha do que reclamar. Enquanto os três homens aproveitavam os prazeres daquela vida, Magdalena se empenhava em vender a ideia de que era realmente uma deusa. Sob o comando da menina, a cidade aumentou o consumo de drogas, aumentou a frequência dos rituais sexuais e a violência passou a ser regra. Enquanto isso, seus parceiros sexuais iam cada vez mais diminuindo em idade. Magdalena estuprou praticamente todas as crianças do povoado. Não se sabe se foi o abuso de drogas, os traumas da infância ou a sensação de ter poder pela primeira vez. O que se sabe é que Magdalena começou a desenvolver uma psicose teológica grave. Ela não conseguia mais desassociar o golpe que estava em andamento. A menina exigia ser tratada como uma deusa a todo instante e tinha aquele povoado em suas mãos. Apenas algumas semanas de toda aquela depravação foi o suficiente para que alguns moradores começassem a repensar o que era aquele caos em que estavam vivendo. Um casal decidiu que precisava pôr um fim no sofrimento e fugiriam daquele povoado. O próprio povo levou o casal aos pés da deusa. Ela deveria dar um ultimato sobre o que aconteceria com aqueles que desejavam deixar o culto. Para uma menina completamente inebriada pelas drogas, os desertores deveriam ter um único destino: a morte. Naquela mesma tarde, o casal foi levado para o centro do povoado e espancado até a morte. O casal morreu abraçado em meio a chutes, socos e pedradas. Violência vinda daqueles que costumavam chamar de vizinhos. Se o povo acreditava que Magdalena era a representação física de uma deusa,
A menina acabou aceitando aquilo como verdade. Depois que a linha da morte foi atravessada, como uma verdadeira deusa, ela exigiria sacrifícios de sangue. O medo age perfeitamente como freio apertado entre os dentes. A paranoia havia se instaurado e todo o povo agora tinha medo de questionar. Qualquer possibilidade de abandonar o culto desaparecera com a areia espalhada no deserto. Esse temor travestido de respeito ao divino chegou aos golpistas que tinham dado início a tudo isso. Eles decidiram testar os limites daquelas pessoas. Cada um daqueles seres humanos havia se transformado em brinquedos nas mãos de criminosos sádicos. O conceito de histeria coletiva é um fenômeno amplamente estudado na psicologia. Sem ter exatamente uma causa única e específica, o que se sabe é que os mais suscetíveis a esse tipo de doença são crianças, adolescentes ou pessoas em geral que pontuam baixo em testes de QI. Quanto menor o seu grau de inteligência, mais propenso você está a ser contaminado por uma alucinação coletiva. O culto que havia pedido dinheiro e sexo agora pedia sacrifícios. Aqueles que demonstravam algum tipo de fraqueza se tornavam alvo. Independentemente de gênero ou idade, os moradores eram levados a festivais públicos de humilhação e tortura. Alguns eram perfurados com estacas, outros queimados até que a pele se soltasse. Agora, qualquer demonstração de descontentamento ou insolência era resolvido com espancamentos até que a vítima estivesse desacordada. E então, a deusa exigiu sangue. Magdalena não viria a ficar conhecida como La Gran Sacerdotisa de Sangre à toa. Assim como os antigos deuses incas, os membros do culto eram obrigados a ceder o próprio sangue para rituais que produziriam um elixir mágico. O sangue humano era misturado com sangue de galinha e maconha. Mas não apenas isso. No elixir havia um ingrediente especial: peyote. O peyote é um pequeno cacto comum no México que possui bastante alcaloides psicoativos. O mais conhecido é a mescalina. Não à toa, esse cacto era usado de verdade em rituais de religiões ancestrais. O peyote é conhecido por ser uma das drogas mais fortes do mundo. As alucinações visuais, auditivas e táteis são imediatas e extremamente poderosas. Pode causar câimbras, choro e vômitos. Em alguns casos, usuários relatam a sensação de estarem voando. Durante 6 a 12 horas, você fica num estado alterado de consciência em que as cores vibram na sua direção. As visões causadas pelo surto de droga eram confundidas com as visões divinas, apenas confirmando os poderes místicos da deusa. Agora, não apenas por medo ou paranoia, mas pela certeza de estarem diante de alguém digno de adoração, eles fariam qualquer coisa que a reencarnação de Coatlicue mandasse. Então, os rituais começaram. As informações divergem dependendo das fontes, mas acredita-se que pelo menos 6 pessoas tiveram seus corações arrancados enquanto ainda estavam vivas dentro dos templos nas cavernas. Apesar da violência, os boatos sobre o povoado que tinha a bênção de uma deusa entre eles se espalharam. E mais pessoas dos povoados ao redor começaram a se juntar ao culto. Foi assim que se juntou a eles Sebastián Guerrero, um jovem de 14 anos que vira as luzes e festividades enquanto passava por ali perto. Mal havia sido iniciado no culto, já lhe foi dada a função de participar de um dos rituais onde um membro seria aberto ainda vivo e beberiam o seu sangue. Apenas a ideia apavorou o menino, que fugiu assustado. Ele correu por 25 quilômetros até ir parar em Villagrán. Lá, ele foi socorrido pela polícia. O menino estava delirante, provavelmente por terem o forçado a consumir o peyote, e gritava apavorado sobre o encontro que teve com uma cidade de vampiros que tinha encontrado. A polícia, claro, riu do menino. Era apenas mais um moleque com a mente entupida de maconha e que estava tendo algum tipo de alucinação. O garoto acabou preso. Ele teria ficado lá por um bom tempo se a história não tivesse chegado ao investigador Luis Martínez. O homem levou a sério o que o menino falou. Provavelmente sabia que não se tratava de vampiros de verdade, mas deveria haver algo naquele relato que era importante.
algo que a mente de uma criança drogada não conseguia explicar. O policial libertou o menino e decidiu levá-lo para casa. No caminho, pediu que o levasse até onde moravam esses tais vampiros. Os dois foram até o povoado de Yerba Buena e nunca mais voltaram. Pouco tempo depois da saída do menino drogado, os policiais perceberam que seu companheiro estava demorando para voltar. Ele tinha viajado para outro povoado, mas já era hora de ter dado as caras. Foi essa ausência que encheu os corações dos policiais de temor e decidiram, enfim, levar a sério a história do menino sobre vampiros. Os policiais montaram um comboio com a ajuda do exército e viajaram em direção àquele povoado. No dia 31 de maio de 1963, as forças policiais chegaram no vilarejo. Obviamente, os religiosos já estavam esperando e os receberam na bala. Ferrou-se o tiroteio e deu-se início o fim trágico de todo esse caos que assolou uma cidadezinha no México. Santos Hernández, um dos irmãos que deu início ao golpe bizarro e que resistiu à prisão a tiros, foi encontrado depois que tudo se acalmou, com o corpo completamente crivado de balas. Cayetano, o outro irmão, acabou morto pelas mãos de um dos membros do culto. No meio do tiroteio, um homem identificado como Jesus Rubio acreditou que, para se proteger, deveria ter em mãos o coração de um sacerdote. E assim, ele o fez, furando com uma faca e arrancando de dentro do corpo do homem ainda vivo com as próprias mãos. Um destino que soa quase como justiça poética. Com os dois mortos, Magdalena e seu irmão fugiram. Depois de prender os membros que sobraram, as forças policiais fizeram uma busca por toda a região até chegar em uma fazenda, onde encontrariam a deusa e seu profeta, escondidos e apavorados. Magdalena e Eleazar tinham uma quantidade exorbitante de maconha, armas e 2 corpos em estado de putrefação. Um menino e um policial. As vítimas do culto até hoje são incalculáveis, mas a polícia foi capaz de encontrar 6 corpos nas proximidades das cavernas. Magdalena e seu irmão foram condenados a 50 anos de prisão por 2 dos assassinatos, apesar de existirem indícios de que ela esteve envolvida em pelo menos 15 mortes. Boa parte dos membros do culto que não morreram durante o tiroteio morreram na cadeia, jurando lealdade eterna até na pós-vida à alta sacerdotisa do sangue, a encarnação viva de uma deusa. Esse foi o vídeo de hoje e não se esquece de verificar os links aqui embaixo para ler o meu livro, O Altar de Lampião, falou? E não fica aí achando que esse é o único caso bizarro que já passou aqui pelo canal. Tem padre serial killer, corpo jogado de cima de helicóptero, Papai Noel sádico e até tráfico humano. É só conferir a playlist do Sexta Maldita aqui no canal, tá no primeiro comentário fixado. Confere lá e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!